Professor Ayrton Costa, seja muito bem-vindo. Queridos, agradeço sempre, como eu sempre reitero, né, respeito muito a tradição do Sistema O Dia de Comunicação. Eu sei que a audiência, aqui a mensagem vai longe, viu? Parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado aí sempre pela internet, pelo YouTube, né, as postagens e os temas que vocês têm discutido aqui com muita propriedade. Nos últimos dias nós temos sentido, professor, uma baixa na temperatura, especialmente pela manhã, algumas ocorrências de chuva em Teresina. Era esperado para o momento? Sim. Existe uma perspectiva. A gente chega a perguntar, Teresina, a chuva que cai em Teresina, ela tem diferentes origens. O nosso período chuvoso mesmo, a chuva vem do norte, vem ali pelo Ceará e do Atlântico Tropical. As chuvas de dezembro vêm ali do Atlântico Sul pela Bahia. Mas as chuvas extemporâneas, as chuvas fora de época, de onde elas vêm? Essas chuvas, elas não nos pertencem, né? Vamos dizer assim. Na verdade, neste momento, ou seja, desde o mês de junho, começou a temporada chuvosa na Costa Leste. O que é a Costa Leste? É o trecho que envolve ali a faixa Potiguar, Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, até o Recôncavo. Ali começou o período chuvoso deles. Então, geralmente, quando esse período chuvoso ele é fraco, aqui é tudo seco. A gente não vê nenhum pingo d'água. Agora, quando o período chuvoso é forte, como nós estamos presenciando agora, as nuvens que entram, que vêm ali da África, né, que é chamadas ondas de leste, que entram no sertão, elas conseguem chegar até o estado do Piauí. E quando essa umidade, é muito interessante isso, quando essas nuvens chegam ao Piauí, elas não têm outro destino a não ser se transformar em chuva, que é muita água chegando aqui. Então não choveu em Teresina, choveu em Bocaina, choveu em Floriano, choveu em Santa Filomena, choveu em Castelo. Ou seja, foram muitas cidades que estão reportando episódios de chuva por causa dessa umidade extra. Agora é sempre importante frisar, o grosso da chuva ficou lá no litoral oriental. Então o que chega aqui é chuva de pequena monta, em que pese alguma exceção, fato muito isolado, e na maioria das vezes que a gente não consegue medir, porque é chuva que cai numa área rural que não tem um pluviômetro. Se a gente tivesse uma cobertura maior, a gente ia ter números mais expressivos, mas a maioria dessas chuvas oscila entre 3 até no máximo 10 milímetros de precipitação. De qualquer forma, é sempre bem-vinda, né? A água é sempre bem-vinda, isso aí as plantinhas agradecem. Professor, eu já estava observando os últimos dados meteorológicos, né, apontando para risco de chuva, né, temporais no extremo sul do estado. Há alguma previsão para esse final de semana aqui em Teresina? Olha, veja bem, a previsão diminuiu um pouco, vamos dizer assim, a incidência dessa entrada de umidade na capital. Ok? Claro que a gente tem ainda muitos pontos do estado que podem receber essa umidade, principalmente ali no entorno da micro-região de Picos. Aquela região ela é diretamente impactada pela essa umidade que vem pela faixa pernambucana e sul do Ceará, mas não há indicativos muito consistentes. Embora você tenha geralmente na madrugada uma garoa, a gente tem tido aí manhãs ainda frescas, madrugadas agradáveis. O Piauí ainda está cravando temperaturas de 15 graus, tem um município que está cravando 15 graus lá de 4 para 5 horas da manhã. Temperatura, né, assim, do sul do país. Mas essa alegria está indo embora, né? A gente sabe muito bem que ao findar de julho, início de agosto, as temperaturas tendem a subir de forma, de certo modo, até escandalosa mesmo. A perspectiva de ascensão da temperatura é muito grande, porque agosto é um mês muito seco, é o mais seco da temporada. Esse era o próximo passo que eu ia lhe perguntar, porque no próximo domingo, aqui para a cidade de Teresina, a Águas de Teresina vai fazer uma manutenção, né, por conta do BR-Obró, que é o período mais quente do ano, né, que contempla ali os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, na cidade de Teresina agora, domingo, depois de amanhã, 80% da cidade vai ficar desabastecida por conta dessa manutenção emergencial, né, em razão do BR-Obró. A gente pode esperar um BR-Obró de forma mais prejudicial, né, mais severa agora nesse período desse ano, professor? Só destacar que a empresa Águas de Teresina considera que no momento a movimentação de pessoas em Teresina é menor, muita gente viajando por conta das férias, então realmente encontrou um dia com menos transtornos para fazer esse trabalho. Exatamente. Inclusive, eu quero até parabenizar a empresa, né? Eu não sou muito de elogiar a empresa, não, mas eu fico muito feliz pela escolha da data. A gente tem visto uma história no passado de manutenções feitas em pleno BR-Obró que são bastante... aumenta o grau de transtorno da população. Então, esse é o momento certo. Fazer todos os ajustes. A empresa já tem uma expertise fantástica em relação às oscilações da demanda de água, garantir, porque inclusive sistemas de água e de energia são
elementos monitorados pela Defesa Civil. Você sabe que numa situação de desastre, a primeira coisa que é estrangulada é a via de comunicação e a via de abastecimento. Então a sociedade fica completamente atordoada porque não tem energia, não tem internet, não tem água, e garantir a segurança hídrica de uma população de uma faixa metropolitana é algo muito importante. Parabéns à empresa, está sendo muito assertiva por fazer isso no momento adequado. Professor, acerca do risco de alagamentos em Teresina, existe algum trabalho preventivo nesse sentido da parte da Defesa Civil? Muito bem, né? Essa pergunta. A gente tem eu digo todo o sistema de defesa civil, que não é só a Secretaria de Defesa Civil, mas é o conjunto de todos os órgãos que convergem para dar uma segurança para a população teresinense. No âmbito estadual, municipal, existe uma dívida histórica em relação a isso. Não é um problema específico do nosso Piauí ou da nossa capital, mas é uma prática que já está entranhada na cultura da Defesa Civil Nacional, que é de responder a situações de crise somente, como diz a história, quando o ladrão já entrou. Aconteceu o desastre age, faz-se a resposta. Então, a prevenção, ela fica apenas como um exercício de retórica, um discurso, uma narrativa. Ela não se manifesta na prática. Então, pela primeira vez que eu conheço na história do Piauí, se fala de prevenção e se busca fazer a prevenção. Então, ocorreu uma reunião recentemente, um arranjo entre secretarias do município, secretarias do estado e órgãos federais, e a repercussão nas mídias, nas redes sociais foi tremenda, porque as pessoas ficaram bastante alarmadas, bastante angustiadas, né? Quando se fala de desastre, de um monte de homem, de terno, de colete se reunindo para discutir desastres, não vai acontecer alguma coisa ruim. Calma, a construção de uma cultura prevencionista, ela é assim, ela provoca num determinado momento essa situação de preocupação das pessoas, é até salutar e oportuno, mas que a gente possa transformar essa preocupação num arregaçar de mangas, pela responsabilidade que cada um de nós tem com a autossegurança e com a segurança coletiva. Por exemplo, um dos questionamentos feitos nas redes sociais: mas isso aí não vai acontecer, nós vamos gastar muito dinheiro e não vamos fazer nada. E as ações que não gastam dinheiro, como por exemplo, eu estou jogando lixo na galeria, eu estou jogando lixo no bueiro, eu estou jogando lixo no canal das lagoas. Eu posso mudar de atitude e eu vou diminuir o custo que o Estado e o município desprende de recurso do povo, que poderia ir para a saúde, para a educação, e que hoje está sendo utilizado para recuperar um sistema que deveria ter vida útil longa. Então, é importante trabalhar a prevenção em Teresina. Ela está atrasada, e agora a gente vai usar, né, Eliezer e colegas, a ciência, os dados que a ciência disponibiliza, para ver o que nós podemos melhorar em Teresina, para evitar que não aconteça em Teresina o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É isso que eu também iria lhe perguntar, professor. Esses trabalhos de diagnóstico e prevenção, né, que estão acontecendo em todo o Piauí, no caso, ela possui também algo referente a uma resposta do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Como é que a Defesa Civil está trabalhando hoje após esses episódios que aconteceram lá no estado do Rio Grande do Sul? Perfeito, né? Eu costumo dizer que a tragédia, o desastre, ele é pedagógico, ele ensina, né? Então, muita gente comentou, discutiu, muitas análises aprofundadas sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul se transformou numa espécie de protocolo. Ou seja, o que nós não devemos fazer, o que nós precisamos fazer e com urgência. Então, nós acompanhamos, e a gente faz parte de um grupo, né, a Defesa Civil. Eu fui designado pelo secretário Nerinho para estar presente nesse grupo de todos os secretários de Defesa Civil. E lá a gente escuta o clamor deles, as preocupações. E eu disse: a gente não pode querer algo desse tipo para o Piauí. O Piauí não suporta nem 10% do que aconteceu aqui. O Teresina não tem. Então a gente tem que construir a resiliência. Então, partindo dessa premissa, nós observamos algumas similaridades com Teresina. E a gente da Defesa Civil pensava que só nós estávamos pensando nisso, né? A Agenda 2030, coordenada com muito maestria pelo Dr. Leonardo Madeira, já estava anos-luz já pensando nessa questão, já estava com um projeto. E outros órgãos também. O que é que a gente fez? Vamos trocar figurinha. Porque existe o grande problema na administração pública, é que cada qual trabalha historicamente como uma ilha. Cada um produz materiais excelentes, mas que ficam ali dentro do gabinete. E se a gente consegue tirar aquilo das pranchetas, consegue juntar, integrar, eu posso ajudar com quanto? Você entra com capital humano, qual o conhecimento que você pode agregar? Então, hoje em Teresina, nós temos um órgão chamado CPRM, Serviço Geológico do Brasil, que tem conhecimentos detalhados da nossa realidade, de condições
que podem ser gatilho para desastre, formidável. A gente tem que usar isso. Então, para que não aconteça algo semelhante, a gente está utilizando esse conhecimento depurado, né? Vamos fazer uma varredura no dique da Zona Norte, o maior estudo já feito, geofísico, geológico, com engenheiros de ponta. O CREA está sendo chamado para essa missão, para traçar um diagnóstico, traçar um projeto. A gente já tem uma ideia em termos de a Agenda 2030, em termos de volumes, né, de recuperação. Vamos fazer o emergencial, né, e vamos começar a mobilizar. Desde o ano passado a Defesa Civil está lá na Zona Norte, a sociedade, treinar a sociedade para situações de risco. A gente tem que começar a incutir essa cultura de que é necessário cuidar do outro, né? A gente vai lançar um programa de voluntariado, ele é grande aí, agora em agosto, né, para treinar pessoas. Quem quiser aprender sobre defesa civil, nós vamos capacitar. A gente vai encher ginásio, vai encher quadra poliesportiva. Quem quiser, a gente vai abrir várias turmas entre agosto e setembro. É um trabalho semelhante ao que o Corpo de Bombeiros faz para formar brigadistas pelo interior, outras áreas. Exatamente. Excelente ideia. Professor, a respeito do mapeamento das áreas, já existe um mapeamento preciso, digamos, das áreas que têm um maior risco de alagamentos ou de desastres? Tem, sim. Aqui em Teresina? Isso, inclusive, é documento de domínio público, viu? Não tem segredo, né? As pessoas podem acessar setorização de risco, CPRM, vai aparecer vários estados, aí vai ter vários municípios do Piauí, vai ter Teresina. Aí você abre o mapa de Teresina, você vai saber quais as áreas que são suscetíveis, que pode acontecer se a gente tiver chuvas muito intensas, qual a mancha de inundação. O que é a mancha de inundação? É onde a água alcança, se a gente tiver uma chuva muito boa. E aí tem todas as áreas de Teresina, e não se preocupe não, tem de norte a sul, né? De leste até a calha do Rio Parnaíba. Tem muitas áreas já mapeadas. Algumas delas eu posso dizer assim, de forma bem simples, né? Ali, toda a Zona Norte, praticamente ali a região da Olaria, Boa Esperança, Puti Velho, é uma área preferencial. O Pedro Bausa, Pantanal na Zona Sudeste. A gente tem áreas que não estão relacionadas diretamente a rio, mas estão relacionadas a situações de drenagem urbana, que alagam com facilidade, como o Parque Rodoviário, a Vila da Paz e o Satélite, né? A gente tem áreas que o projeto de construção foi feito baseado em aterramento de área de microdrenagem que gera um dissabor grande para essa população na Zona Sul, que é o Torquato Neto. Então você tem áreas de risco que é necessário repensar a cidade, criar mecanismos de contenção para que a gente possa diminuir o grau de transtorno da população. Inclusive, a Defesa Civil do Estado vai estar enviando uma missão a Recife e a Jaboatão dos Guararapes para aprender. A gente vai levar uma missão de engenheiros. O que eles vão fazer? Eles vão entender como é que Recife está resolvendo o problema do deslizamento e do alagamento nas áreas de morro, para a gente poder construir pequenos projetos de baixo custo e alto impacto para Teresina e para o interior, principalmente Picos. Professor, por que a gente observa ali a região norte da cidade como uma área mais propícia a alagamentos e a inundações? Ali a gente observa, né, que existem várias lagoas, mas por que essa região é mais propícia ali à questão desses alagamentos, professor? Olha, desde Saraiva, que já há conhecimento, Saraiva chegou lá e lá ia ser a capital. Aí olhou a igrejinha, olhou aqui não dá. Por que aqui não dá? Porque aqui alaga. Então ele puxou para Data Covas, ali onde está a Praça Saraiva, e ali ele começou a construção de Teresina. Então qual é a questão lá? Primeiro, a gente está numa área muito baixa. Eu quero dizer que eu sou apaixonado pela Zona Norte, pela ZN, né? Hoje não estou mais chamando zona, o pessoal da geografia chama região. Então a região norte é espetacular, culturalmente falando, povo agradabilíssimo, lugar agradabilíssimo. Quem nunca foi ali do Encontro dos Rios, gente? Não é lindo? É lindo. Então, mas aquela área ali, ela é uma área de confluência. Você tem um grande rio, o segundo maior do Nordeste, que é o Parnaíba, que quando pega água, ele vira uma barragem natural. E o Puti, um magrelinho, velho, afobado, quando as águas vêm do Ceará, ele quer entrar com tudo, mas o Parnaíba não deixa. Resultado, ele retorna. Há uma regressão. Então, quando ele retorna, as águas do Puti, do Valente Puti, vão se espraiando pelas laterais, porque o Puti é um rio sofrido, machucado, que recebeu esgoto, que recebe lixo, assoreado, desmatado. Resultado, o Puti perdeu a sua profundidade. Como ele perdeu a sua profundidade, quando ele recebe um plus de água, ele joga, a água transborda. Vai para as laterais, vai para as margens. E aí quem está na margem é o Ribeiro,
são populações já bastante fragilizadas, e aí nós temos um grande problema. E aquela área, por ser muito baixa, devido às experiências anteriores, a experiência de 1974, é muito importante frisar esse ano, né, que foi a construção do primeiro dique. E, coincidentemente, em 1974 foi construído o Muro Mauá, lá em Porto Alegre. Então, eles são diques irmãos. Eles foram construídos na mesma época para combater o mesmo problema, o mesmo período chuvoso, quando alagou lá, alagou aqui. Entendendo? Então, nós estamos falando de diques que têm a mesma idade, claro, o deles muito mais fortificado, muito mais estabelecido, porém sem manutenção. O nosso menos e sem manutenção, né? Então, nós temos ali um ingrediente que este dique não suporta uma chuva, aliás, uma enchente igual de 85. E ele foi criado para combater uma proporção de enchente, mas maior. Ele não é capaz de suportar. Ele não é capaz porque ele tá assoreado, ele rebaixou, ele baixou. Simplesmente o dique baixou. Com o tempo, e aí com o recapeamento da Avenida Boa Esperança, talvez a gente não perceba, Não perceba. Mas baixou. Baixou, ele tem fissuras. Então, aí é que vem a questão. A engenharia, e a gente... Às vezes a gente tem um conhecimento da engenharia, mas quando eles começam a detalhar os processos de segurança, a gente fica meio assustado. Existe uma coisa chamada tempo de recorrência. O que é o tempo de recorrência? A maior cheia já enfrentada, né, foi a de 74 e de 85. A de 2009 não chega nem perto. Alagou tudo lá, teve voo de aeronave, a gente tem isso na memória, que é a mais próxima. Talvez tenha sido mais mediatizada também. Mediatizada, não chega nem perto do que foi as outras. Então, hoje, por exemplo, nós não temos capacidade de suporte para essa. E a natureza está devendo essa cheia. Então, todas as vezes que existe gatilho para cheia, como é o caso da laninha que está formada, a gente tem que ficar com a orelhinha em pé. Então, nós temos hoje uma condição para cheia para 2025. Então, se nós temos essa condição matemática, a gente tem que se preparar para isso. Então, isso é que fundamenta não só a tragédia do Rio Grande do Sul, é o fato de que a gente está se aproximando do tempo de recorrência. Vai ser 2025, vai ser 2026, a gente não vai ter essa certeza, mas ele vem. Então, a gente precisa, para ontem, fazer um grande trabalho, principalmente um trabalho social, e eu vejo que a comunicação, eu fico muito feliz quando a comunicação bate nessa tecla. Ela tem um papel incrível, porque o que a gente tem de desinformação, de fake news, e vai aparecer sobre esse tema, só que a gente vai trabalhar de forma muito aberta e transparente. Então, a gente vai chamar o Ministério Público para estar dentro, vamos lá, vamos acompanhar a gente na vila, vamos acompanhar a gente na obra, vamos abrir bastante para a imprensa, para que a gente possa dar para as pessoas a real dimensão do risco. É possível que a Defesa Civil tente mudar de lugar algumas famílias que residem em área de risco antes dessas chuvas começarem? Olha, esse é um tema muito delicado, né? A gente sabe, eu sou um defensor da vida, da segurança das pessoas, mas eu também sou um defensor da memória, dos laços que são criados, né? Eu sempre vejo como muito traumático, às vezes, a remoção, só quando ela é extremamente necessária. Durante esse último período chuvoso, eu conheci famílias que sempre voltam para o mesmo local. E eu olhei para elas assim, mas por que você volta, tal? E é complicado, né? Essa situação. Então, em alguns momentos, você tem que tomar uma medida drástica, porque as pessoas, às vezes, minimizam o risco, elas têm uma percepção de risco muito pequena, a gente precisa alimentar essa percepção de risco, e pode acontecer uma tragédia. Então, eu defendo que a gente possa ter essas áreas, essas pessoas que devem ser transladadas, que devem ser reassentadas, sejam reassentadas com dignidade, se for o caso, e essas áreas que são desapropriadas, que elas sejam transformadas em espaços de sociabilidade, como em parques, em praças, e que impeça o retorno, né, dessas populações para essa área, e que sejam áreas também que tenham a função de contenção, para servirem como barreiras protetivas. Um desses exemplos, professor, até mesmo ali no Ponte Velho, né, no dique, ali na região, que há algumas pessoas que moram dentro do dique mesmo em si, já receberam residências para que pudessem sair das suas localidades. Até recentemente fiz uma matéria por conta das chuvas que estavam acontecendo aqui na cidade de Teresina, aquela questão de alagamentos, até a Chesf também emitindo um alerta, dizendo que iria liberar a vazão de águas do rio Parnaíba em si, aquelas pessoas deveriam sair das suas localidades, mas também há essa dificuldade que a Defesa Civil tem de realocar essas pessoas que, apesar de receberem residências para saírem, né, dessas casas que estão ali na situação de risco, acabam voltando para essas áreas de risco na região norte da capital.
Nós temos esse problema grave, né? Eu acho que já teve experiências do município nesse sentido, né? A gente está buscando o melhor denominador comum, o mais justo, o que provoque menos transtorno, né? Que seja mais inclusivo, mais solidário. Por isso que a gente vai conhecer a experiência lá de Recife, porque em Recife o modelo é usar a tecnologia, usar as soluções de engenharia, não só as soluções de engenharia, mas está na moda hoje, soluções baseadas na natureza. De tal forma que a gente possa manter na área o maior volume de pessoas possível com segurança, né? Garantindo para elas que elas estarão seguras. Então, por exemplo, a experiência que eles estão desenvolvendo lá, ela é extraordinária. As pessoas continuam nos morros, só que é um morro com arruamento, com saneamento, com sinalização, com moradia, né, consolidada, não é de qualquer jeito. Então, a gente precisa garantir que as pessoas, né, preservem sua memória, seus laços de vizinhança, mas que elas possam viver com dignidade e segurança. Nós estamos falando muito aqui da capital, mas no interior tem alguma cidade, professor, que traz essa preocupação ou uma preocupação semelhante? Tem sim, a gente tem uma preocupação agigantada com picos. Inclusive nós tivemos lá várias capacitações, lá em um dos morros, que é o Morro Paroquial, a gente mantém um NUDEC, um Núcleo de Defesa Civil, formado pela comunidade. É um local, eu posso dizer com toda a cátedra, é o local mais perigoso do ponto de vista urbano no estado do Piauí. São os morros picoenses. Receita por uma tragédia, né? Então, tanto que você sabe, o nosso secretário, ele é de Picos, né? Sim. O Nerinho, ele é de Picos. Isso. E a gente tem dialogado com ele, rapaz, deixe um legado na sua gestão, né? Você vai transformar Picos, você vai buscar, você vai lá na Secretaria de Cidade, você vai na Secretaria de Meio Ambiente, você vai onde for, sai, terminou a secretaria, deixa uma marca de segurança para aquela população, né? Porque realmente é um ambiente muito fragilizado. Todo ano tem pedra rolando morro abaixo e Deus tem um pé em Picos, né? Então tem um dedinho em Picos, porque tem protegido aquela população. Mas eu vou lhe dizer, é um cenário... se vocês tiverem a oportunidade de visitar um morro em Picos, vão ficar assustados. Há alguma região, outra região do Piauí, no caso, que acontece mais deslizamentos de terra também, professor? Nós temos vários locais, principalmente em margem de rodovias, nós temos outros municípios que têm ocorrência, porém menor. O Piauí ele não tem essa tradição de encostas, morro. O nosso fator maior é o fato de que nós temos muitas cidades ribeiras, a margem de rio, lagoa. A gente tem uma preocupação extra, né, que são os reservatórios, são as barragens. Inclusive aqui em primeira mão, né, nós vamos ter um app na política de segurança de barragens no estado do Piauí. O Piauí que já teve um histórico de ter um grande desastre envolvendo uma barragem, Algodões. Então a gente está preparando aí um grande arranjo, uma reunião com os empreendedores, que são os órgãos que constroem, mantêm, com os órgãos fiscalizadores, para a gente colocar em movimento o sistema de proteção de barragens do Piauí. A gente fazer um monitoramento de verdade, aquele monitoramento, não é aquele monitoramento de dizer assim, a barragem está bem. Não, é um monitoramento que você olha numa tela e diga, olha, ali não tem percolação, não tem infiltração, está estável tectonicamente, e a imprensa olha e diga assim, olha, realmente estou vendo o dado aqui, o número. A gente quer que o monitoramento seja transparente, né, para construir essa sensação de segurança e, para e passo, preparar a população para lidar. A gente fez um simulado em Guadalupe, chegaram um monte de homens de colete lá, do dia para a noite, o povo ficou assombrado. Aí disse, não, gente, aqui é só um teste. Ah, mas está com 54 anos, nunca deu problema, vai dar problema agora. Aí disse, não vai dar problema, é porque é um cumprimento de uma legislação federal. Exatamente. Professor, a segurança passa pela informação. Existe algum trabalho, algum projeto para comunicar ao cidadão do risco, de repente de uma chuva, de uma situação mais catastrófica, para que o cidadão, onde ele estiver, ele tenha condições de se proteger? Excelente pergunta, né? Esse é o meu foco, né? O foco da minha diretoria. Então, o que é que a gente trabalha aqui? Primeiro, a gente está em alguns locais, por enquanto na pilotagem, mas nós vamos ampliar, a gente trabalha com crianças, é o Defesa Civil na escola, trabalha a percepção de risco com as crianças, com as comunidades que moram em áreas de risco. Aqui em Teresina, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Prepara a Defesa Civil, nós fizemos Pedro Bausa, Satélite, Puti Velho e Vila da Paz, e vamos ampliar, em que a gente trabalha a percepção de risco também, a organização. Inclusive a gente vai para a fase 2 agora, que é o mapeamento de risco. A gente vai ensinar a comunidade
a fazer o mapa de risco e nós vamos construir o plano comunitário de prevenção para cada bairro. Então, por exemplo, o presidente de associação, ele vai ter lá, é que nem Código de Defesa do Consumidor na parede. Ele vai ter lá o plano de prevenção daquela comunidade, por exemplo, Olarias tem seu plano, Putivelho tem seu plano. E o líder, ele vai entregar para cada família o plano de prevenção familiar, para dizer para aquela família o que é que eu salvo, o que é que eu preservo. Eu tenho que ter uma mochilazinha com o necessário, né? Então, e além disso, a gente tem alguns projetos importantes, né, que a gente vai desenvolver. Tem um aplicativo aí, viu, Eliezer, que vai sair, que as pessoas vão poder no celular, vamos lançar esse ano já, em agosto. A pessoa vai dizer quanto choveu vai na rua, se está alagado. Nós já estamos trabalhando com o Waze. Se você olhar no Waze, lá tem a Defesa Civil do Piauí, só tem 3 defesas civis do Brasil dentro do sistema Waze. Né? E lá no Waze a gente faz a interdição virtual da via. A pessoa da comunidade entra na página da Defesa Civil, denuncia, nós temos uma rua alagada, a gente faz a interdição virtual para facilitar que os condutores tenham uma condução segura, né? Além disso, a gente quer melhorar o sistema de alerta e monitoramento. A gente tem tanto a sala da SEMAR e vai entrar em operação a partir de novembro a sala da Defesa Civil. É uma sala muito operacional, a gente vai ter várias plataformas. Essa do cidadão, que o cidadão diz o risco e o risco aparece na nossa tela para a gente tomar as medidas cabíveis, acionar. E vamos ter a rede de voluntários, que a gente vai criar uma rede muito ampla. Fizemos uma parceria com todas as igrejas batistas. As congregações batistas vão participar do primeiro treinamento lá na Zona Norte. Aí vamos parcerizar com as universidades para ter os voluntários especializados, né? E estamos abertos para toda e qualquer organização, né, civil, né, empresarial, religiosa, para parcerizar, para ampliar o programa de voluntários. Eu lembro de um aplicativo que estava sendo desenvolvido, envolvendo até Timon. Como é que está esse projeto? Muito bem. Inclusive, o Timon já está na frente da gente. Timon, rapaz, olha, parabenizar aí, rapaz, a prefeita, parabenizar ali o César, o Júnior, cara, chefe da Defesa Civil. O Júnior chegou lá para a reunião, todo o time, vamos fazer a reunião aqui para criar o sistema. Pô, o Júnior já tem o sistema e a gente agora... Então... Aí eu disse, ô Júnior, você é gente boa, cara. Timon hoje está na plataforma EDAP, que é uma plataforma federal. Timon pode reportar alerta, Timon recebe informação privilegiada. Eu vejo avanços significativos na cidade, é um exemplo aqui pra gente, e é uma das cidades mais avançadas do Maranhão nesse quesito, se não a mais, né? Só perdendo para talvez São Luís ali, porque tem uma Defesa Civil estadual inteira dentro de São Luís, né? Mas parabéns aí, a gente está construindo um aplicativo ainda. A gente já tem um que é do Semadem, eles nos cederam esse aplicativo. Nós fomos aconselhados pelo Elengera, né, da ITIP, que faz um excelente trabalho, que um aplicativo estaria meio demodé, né, meio fora de moda, que era necessário, dentro desse processo de governança digital, criar uma plataforma muito mais rica. E essa plataforma está no laboratório de inovação da ITIP. Eu espero que ele nos presenteie com algo muito bom, né? Mas enquanto o ônibus não vem, como tinha aquele projeto, né, antigo, enquanto o ônibus não vem, nós vamos fazer um pleito à Secretaria de Inteligência Artificial recém-criada, porque a gente precisa, sabe de quê? É de um modelo de predição. A gente precisa de um modelo que diga, será que essa chuva realmente vem intensa? Será que ela vai provocar prejuízo? A gente precisa aprimorar isso, que por enquanto tudo que a gente recebe vem do sul e do sudeste e está em descompasso com a nossa realidade. Professor, a gente também observa aqui na cidade de Teresina, né, a questão das obras das galerias da Zona Leste, né, que são um grande gargalo para todas as gestões que estão à frente aqui da administração pública da capital. E a gente observa, né, algumas obras já foram inauguradas, outras ainda estão em andamento, mas também aconteceram várias fatalidades aqui na cidade de Teresina. Mas a Defesa Civil, ela também acompanha essas obras das galerias aqui da Zona Leste da capital. Como é que fica esse trabalho? Olha, nós temos um interesse muito grande em toda e qualquer obra, seja ela de contenção, seja ela de drenagem. Especificamente na capital é uma responsabilidade do município, mas nós sabemos da importância estratégica dessas obras. Nunca Teresina precisou tanto dessas obras. E quando a gente observa o grau de vulnerabilidade, a região leste ela é bastante impactada, porque a gente, quando está embaixo, a gente não percebe a característica do local. Mas se você fizer um voo, né, de helicóptero ou usar uma imagem aérea, você vai perceber que a queda, existe um declive. A Teresina ela cai de leste para oeste,
porque o rio Parnaíba é a cota mais baixa e ela decai de sul para o norte. Então, quais são os pontos mais baixos de Teresina? É o oeste, a calha do rio Parnaíba e a zona norte, a região norte. Então, tudo vai para lá. Só que na zona leste você tem a maior declividade. É o ponto em que as águas que caem no extremo leste da cidade, na divisa com Altos, elas fluem em grande velocidade, porque você tem os morros ali da divisa. Então essa água escorre em grande velocidade. Enquanto ela escorre só por um chão batido de terra, ótimo. Mas quando ela chega no asfalto, no calçamento, ela ganha volume e velocidade. É aí onde mora o perigo. E por isso que nos assusta as imagens do satélite, as imagens de vários bairros da Zona Leste, inclusive da área nobre, em que o volume de água nas ruas chega a patamares ou cotas acima de 1 metro. É um rio. Então, o que é que resolve isso aí? Drenagem. Tem que fazer um trabalho. E é um senhor trabalho. Por exemplo, essa galeria que foi construída agora da Homero, né? Excelente. Só que ela já nasce obsoleta. Por quê? Porque você tem que pensar a montante antes da galeria, o que tem um processo vigoroso de crescimento da cidade. Quanto mais a cidade cresce, desmatando, impermeabilizando, calçando, asfaltando, mais água entra na galeria, numa galeria que já não vai suportar. Veja o episódio aí dessa obra que foi inaugurada ali na BR, na duplicação, no Riacho Itararé. Até nomearam o Riacho de Mandacaru, para Itararé. Rapaz, aquilo ali fizeram 3 obras, todas elas fracassaram. E por que fracassaram as 3 primeiras obras? Porque eles acreditaram que ali era simplesmente água de chuva. E não é só água de chuva, você tem um riacho perene que passa ali, que ainda está vivo, que tem peixe, tem jacaré, tem todo tipo de bicho, mas você tem uma bacia, uma microbacia, a maior microbacia de Teresina. É um grande riacho, só não tem caudal d'água no período seco. Mas quando chove, toda a água ocupa o espaço da drenagem natural desse riacho. Então, 2 ou 3 manilhas não resolviam. Então, eles fizeram o quê? Fizeram um baita sistema de galeria, né? Para suportar. Então, você tem, às vezes, que superdimensionar. Não é subdimensionar. Quando tem rompimento de rodovia, rompeu uma rodovia nova, o que é que aconteceu? Foi subdimensionada. A água que vai passar ali tem, no período seco é uma, no período chuvoso é o triplo, o quíntuplo. Então a gente tem que pensar nisso. Muito bem. Professor, deixa aqui o espaço aberto, se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem de conscientização, de cunho de educativo, fique à vontade. Olha, eu agradeço mais uma vez aqui o convite do Sistema Dia, da FM Dia. Nós que somos aí 50ões, 40ões, temos boas lembranças aí musicais, muita gente casou, namorou ouvindo FM Dia, viu? Então, mas o meu recado aqui, nós estamos, gente, se aproximando do período seco, em que pese a frescurinha boa da manhã, a brisa agradável do mês, né? Eu vi aqui a Sara falando dos ventos, né? O período seco está se aproximando e o que é que a gente pede? Estamos na cidade de Teresina. Gente, por favor, não vamos fazer queimada, gente. Vamos respeitar o nosso próximo, vamos ter empatia, cuidado com as crianças, com os idosos, com o nosso meio ambiente. Teresina é a cidade que tem uma das maiores zonas rurais. Vamos proteger essa nossa área rural e principalmente a faixa urbana. Não pratique, até porque vocês sabem que a Defesa Civil do município, eu tive agora com o Marcos Vinícius, vai estar de olho, a SEMAN vai estar de olho. Existe uma lei municipal que fixa multas entre R$ 1.500 até R$ 4.500. Olha, dá para fazer muita coisa boa com esse dinheiro, viu? Então vamos fazer o bem, fazer com sustentabilidade, pensar no outro, viu? Forte abraço. Muito obrigado ao professor Ayrton Costa, Obrigado, diretor professor de mitigação e prevenção da Defesa Civil Estadual. Um grande abraço, professor, e até a próxima oportunidade.